Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 14 de janeiro de 2026, quarta-feira. São Francisco de Assis, um influencer do século XIII. Qual a mensagem de um influencer do século XIII para os jovens de hoje? Outro dia estava conversando com um frade franciscano, reclamando que os jovens de hoje só pensam em videogame, redes sociais e celular, que isso tira diversas habilidades deles, que na minha visão era uma tragédia. E o frade me questionou: se você precisasse de fazer uma cirurgia delicada, aceitaria um desses jovens do videogame para executá-la? Respondi que de jeito nenhum. Aí o frade emendou: se a cirurgia fosse realizada por um robô, e você confiaria nesse robô, na habilidade dessas mãos? Aí eu respondi que sim, pensando que eu não sei usar estes robôs e não tenho habilidade para atividade que requeria o uso de dispositivo semelhante. A mesma coisa acontece com o celular em geral. Vemos as crianças pequenas com o celular e achamos curioso que são hábeis. A marcação de ponto em muitas empresas hoje é feita no smartphone de cada pessoa. Os mais jovens marcam o ponto sem olhar, com rapidez. Nós, os mais antigos, temos que firmar os olhos, distanciar o aparelho e nos concentrar para marcar certo. Nas comunidades católicas, os adolescentes e jovens também vivem com suas particularidades. Por exemplo, vejo nas missas dominicais jovens que não usam o folheto para acompanhar os cantos, mas pelo smartphone seguem as canções. Em um mosteiro eu vi um monge idoso com seus livros para a recitação do ofício divino, que nós chamamos de breviário, e um jovem monge que tirava o celular do bolso para rezar. Uma vez eu me sentei ao lado de um bispo emérito com o meu breviário para a oração das vésperas, e o bispo sacou seu tablet. Estou muito velho para rezar com os livros, disse ele, que de fato enxergava melhor com o dispositivo, com o tablet. Os mais jovens se comunicam pelos dispositivos e também se comunicam com Deus por meio deles. Vivem a fé enraizados em sua cultura, que é a cibercultura, ou cybercultura, para fazer uma pronúncia mais correta. São Francisco de Assis era um jovem influencer em sua cidade. Percorria as ruas de Assis criando tendências, almejava ser cavaleiro, tinha amigos e seguidores. Quando se converteu ao cristianismo, São Francisco procurou a solidão e o isolamento, mas compreendeu que Deus não o tinha chamado para se fechar, mas para pregar. Assim, São Francisco não deixou a sua cultura, mas procurou evangelizar aquele contexto social. São Francisco era um influencer da juventude, passou a influenciar muito mais com seu testemunho de vida. São Francisco tinha a vida contemplativa, mas também pregava, viajava e encontrava as pessoas. Escreveu muitas cartas também. Já pensou se tivesse internet no século XIII? Já imaginou os perfis de São Francisco nas redes sociais, os seguidores, os blogs? O desafio para nós hoje é ser São Francisco nas redes, ser como Santa Clara nos contatos, que nos nossos perfis nas redes tenham a cara de Jesus. Para o adolescente jovem fiel, o desafio é a realidade. Como jovens da internet podem ser habilidosos cirurgiões, também os jovens da igreja são aqueles que têm a capacidade de evangelizar o mundo virtual. Como São Francisco podem influenciar essa cultura em que vivem ao invés de se afastar dela? Temos medo dos haters, da incompreensão e talvez da falta de profissionalismo. Surgem em nós perguntas totalmente justificadas. Por que entrar em tais novidades? Não é suficiente preparar bem o que acontece na igreja, catequese, homilias diárias, celebrações, reuniões com grupos? Além disso, vemos que as mídias sociais são perigosas, mas é uma presença necessária e está nas habilidosas mãos juvenis levar a igreja ao ciberespaço da melhor maneira possível. Nós lembramos que em 7 de setembro do ano passado foi beatificado, canonizado o beato Carlos Acutis, que agora é santo. E ele é apresentado como padroeiro da internet, porque ele usava as redes sociais para evangelizar e tinha o conhecimento da ciência de computação muito acima da média para os garotos da sua idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto. Todos nós sabemos que ele criou sites que falavam acerca
acerca dos milagres eucarísticos. E ele levou muitas pessoas ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus, e evangelizou principalmente a juventude pela internet. Que nós possamos usar os meios digitais para tornar Jesus Cristo mais amado, conhecido, seguido e testemunhado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cai a tarde de inverno impiedoso, e Francisco e Leão sobre a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria, com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus e convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração. Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a
Mas se nós insistirmos em pranto, que abra, que tenha piedade de nós. Pois com fome tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim, muito mais, nos deixando no chão a chorar. E leiam, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite a neve que cai, observarmos a paz, isto é, a perfeita alegria.